entrou aqui na live. Vou esperar um pouquinho aqui para ver quem que entra, quem que se conecta. Não sei se vocês estão enxergando, estão escutando a gente bem. Qualquer coisa, se não tiverem, vão avisando. A gente vai iniciar aqui a live sobre climatização de data centers e de precisão. Quem vai conversar com a gente hoje é o Douglas, que é o nosso gerente de distribuição. Eu vou mostrar aqui ele para vocês. Dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Às vezes eu apareço aqui assim meio a minha cabeça e tal, mas eu vou tentar virar aqui pro Douglas para ficar um pouquinho mais distante um do outro, tá? Então, se vocês não estiverem escutando alguma coisa, ou sei lá, vocês avisam, tá bom? A gente vai iniciar aqui, vou mostrar aqui já o Douglas, mas também vou iniciar falando um pouquinho sobre a trajetória profissional dele, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ele, que vai falar com vocês hoje. E aí a gente entra depois nos outros assuntos mais sobre climatização, tá bom? Então, vou apresentar aqui o Douglas. Douglas, por favor, se apresente, fale um pouquinho sobre você enquanto a gente espera o pessoal entrar. Legal. Boa tarde a todos. Bom, me apresentando, eu sou Douglas Junqueira, sou gerente de distribuição aqui na RepSat. Falando um pouquinho aí da minha trajetória profissional, sou formado em engenharia mecânica, especialista em refrigeração e ar-condicionado e já tenho um histórico no ramo de refrigeração bastante antigo. Na verdade, meu pai era um veterano da área de refrigeração, hoje já é aposentado, mas desde os meus 15 anos eu fui incentivado por ele a trabalhar no ramo de refrigeração, então eu passei por várias etapas aí no ramo de refrigeração, já fui técnico de refrigeração, já fui engenheiro de obras, já fui orçamentista, até chegar na área comercial. Na RepSat é a minha segunda passagem, eu tive a oportunidade de trabalhar por aqui de 2005 a 2009, depois eu atuei em algumas outras empresas e até cheguei no grupo HBR em 2017. E aí com a fusão da RepSat junto ao grupo HBR, aí em 2019 eu iniciei então um novo ciclo de trabalho aqui na RepSat. Então esse sou eu. Legal, gente. Tem várias coisas que ele falou aí que eu não sabia também. Então, curiosidade sobre o Douglas aqui também na live de hoje. Bom, então já entrou aí um pessoal. Queria agradecer aí o Cavalcante, Alexandro, Sérgio, Cícero, Bruno, Dele, Madre, ABC Espiar, Lemos Costa. Obrigada, pessoal. Então, vamos começar já a falar aí sobre climatização de precisão, de data center. Obrigada aí o Wesley também, que acabou de entrar. Bom, vamos começar então falando um pouquinho aí. Vou colocar aqui para vocês. A gente preparou aqui um material também para ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem. Então aí o Douglas vai aparecer aqui com vocês, mas ele também vai comentar o material. Certo. Bom, pessoal, então o nosso bate-papo hoje é sobre climatização de data center. Vou passar para vocês algumas informações, falar um pouquinho do equipamento que nós dispomos para isso. E conforme vocês forem tendo dúvida, fiquem à vontade de perguntar. Ao final dessa live a gente vai ter a oportunidade de responder as perguntas de vocês. Bom, falando um pouquinho sobre data center em si, basicamente o data center é uma sala, digamos assim, destinada à instalação de computadores, geralmente de grande porte, que nós chamamos, de grande capacidade de processamento. E esses computadores eles geram muito calor sensível, pela própria operação. Eles têm sistema de refrigeração através de coolers, com ventoinhas. E isso gera realmente bastante calor na sala e para o melhor desempenho da máquina é preciso ter um controle de temperatura e umidade bem assíduo aí do local para que possa se extrair o melhor desempenho nos computadores. Uma coisa interessante de nós citarmos é que os data centers em si, se nós pegarmos aí
as várias nuances de data center que a gente opera hoje no país, ele precisa ter, acho que a principal palavra, né, que a gente pode usar aqui é disponibilidade, né? A gente não pode ter um data center muito suscetível, né, a ser derrubado, a ficar fora de operação. E uma das coisas que pode levar a isso realmente é a temperatura, né? A temperatura e umidade dessa sala. Então aí entra a Refrisat, já com a sua experiência na climatização desses ambientes em específico. Aqui nós temos, esperar compartilhar aqui, nós temos algumas fotos, né, de data center, de obras que já fizemos, só para a gente ter uma ideia do ambiente. E aí eu vou falar um pouquinho, não muito tecnicamente, mas só para falar um pouquinho sobre os diferenciais do nosso equipamento, para que a gente entenda aí, né, o conceito que a gente utiliza para fazer esse tratamento. Bom, basicamente o conjunto é formado por dois equipamentos, um interno, que seria esse que aparece na figura, né, que a gente chama de unidade evaporadora, e um externo que a gente chama de condensador remoto, que é uma outra parte do sistema que tem que ser instalado fora da sala de operação. Assim, por similaridade, a gente poderia citar que é parecido a esses ar-condicionados domésticos que a gente tem, né, esses splits, às vezes nós temos em casa ou nos locais de trabalho, em que existe realmente uma unidade interna e uma unidade externa. A diferença aqui, claro, né, que é um equipamento de grande porte, nós temos uma série de componentes específicos que garantem então esse controle mais rígido de temperatura que é exigido no data center, né? Então, só para falar rapidamente o que nós temos de diferencial dentro da máquina, né? Que é essa foto aqui. Nós temos, nós temos um compressor, né? O compressor, ele é um compressor de acionamento por variador de frequência. Isso é bastante importante, porque com variador de frequência nós podemos modular a capacidade do equipamento exatamente pela carga térmica que está sendo operada dentro da sala, né? Dentro do data center. Então, assim, só para os senhores terem uma ideia mais breve, os ambientes eles acabam tendo influência do ambiente externo. Então, num dia mais úmido, mais chuvoso, um dia mais frio, um dia mais quente, tudo isso acaba afetando a configuração interna do data center também. Então, essa máquina, ela tem esse compressor que, de acordo com a necessidade no local, vai ser acionada a capacidade do compressor e, consequentemente, a capacidade do equipamento vai variar exatamente para a necessidade que se tem no momento. Tem alguns outros componentes importantes, como válvula de expansão eletrônica, que é a mesma função de manter o sistema de refrigeração muito bem controlado. O ventilador também, ele que é o que realmente insufla o ar, né, dentro da sala, né, faz a circulação de ar. Ele também é comandado por variador de frequência, porque aí a gente consegue trabalhar em pressões e vazões diferentes de acordo com cada projeto. Tudo isso é controlado via CLP. Nós temos software específico que controla todas essas grandezas físicas dentro da sala, justamente para gerar essa precisão, né? Porque o equipamento é um climatizador de precisão. O equipamento também tem um umidificador ou gerador de vapor. Quando a umidade ela está abaixo, né, da necessária, da que foi imputada no set point, nós geramos vapor para umedecer a sala, e também a gente tem um banco de resistências elétricas para desumidificar. Quando a umidade relativa ela está muito alta, a gente também rebate essa umidade relativa. Então a gente controla com muita precisão temperatura e umidade para cima ou para baixo, mantendo sempre, independente das intempéries de tempo,
a sala com um controle bem rígido de temperatura e umidade. Aí falando um pouquinho do fluxo de ar, né, das formas de instalação, que a gente pode citar é que a gente faz qualquer tipo de configuração. Essas que estão na tela são as mais comuns. Os senhores, quem ainda não conhece, né, mas só como forma, uma informação adicional, existem data centers que ele é construído sobre piso elevado. Isso facilita porque quando tem o piso elevado, nós utilizamos o piso do próprio andar onde está instalado o data center, né, da própria sala, como base para a gente fazer ou a sucção ou a insuflação de ar. Ou seja, né, por exemplo, eu posso ter ocasiões em que eu precise fazer a retirada do ar da sala por baixo e insuflamento por cima, ou entrada lateral e insuflação por cima, ou por cima e saída por baixo. Então, qualquer que seja a configuração da sala, nós vamos conseguir atender promovendo o fluxo de ar, porque, claro, além do equipamento promover todo esse controle, esse ajuste de temperatura de umidade, eu preciso fazer uma boa circulação de ar para que esse ar tratado, esse ar controlado, chegue até os gabinetes, né, os racks dos computadores. Então, só para falar assim de dois sistemas que são bastante comuns, né, em data center, para quem já viu um data center, né, perto, tem um sistema que nós fazemos de resfriamento que a gente chama de corredor quente e corredor frio. O que acontece? As ventoinhas do rack onde estão montados, né, as CPUs dos computadores do data center, ela tem um fluxo direcional, ou seja, ela pode estar pegando da esquerda e mandando para a direita, ou da direita para a esquerda. Isso é controlável. Então, o que a gente faz? A gente disponibiliza o corredor que a gente chama de corredor de ar frio, para que essa ventoinha capte o ar frio, passe pelos componentes do computador e entregue esse rejeito de ar quente no que a gente chama de corredor quente. E a minha máquina, ela pega então esse ar quente do corredor quente, faz o tratamento, resfria novamente e disponibiliza no corredor frio. Isso é um jeito de fazer. Um outro jeito é que quando tem piso elevado, essas máquinas elas têm entrada de ar por baixo. Então eu disponibilizo o ar frio por baixo e essas ventoinhas succionam esse ar de baixo e descarregam no ambiente. Então sempre a entrada de ar por baixo vai favorecer esse ar frio, que é o que é a necessidade de resfriamento das máquinas. Tá? Essa unidade externa que a gente está vendo, ela é instalada, né? Aí ela não vai dentro do data center, ela vai numa área externa, pode ser numa laje técnica, pode ser em algum corredor destinado para instalação. E aí é feita toda uma instalação frigorífica, né, com linhas de cobre, interligando essa unidade e a unidade interna, e a comunicação também, né, a gente chama de comando, a interligação elétrica entre essa unidade e a unidade interna. Então, só para saber que nesse sistema são dois equipamentos. A gente está com um pouquinho de tempo, eu vou contar uma curiosidade. Esses sistemas splits, esses sistemas de data center, né, é composto, né, por essas duas unidades, e o intuito realmente é esse, né, de manter o ar frio. Agora, quando nós falamos, né, em data center, a gente está falando em alta velocidade de processamento. Um pouco mais à frente a gente vai falar sobre segurança de data centers, né, a classe Tier, né, de segurança e redundância. Mas de curiosidade, só para vocês saberem, os computadores que nós usamos em casa, né, os computadores domésticos mais avançados que nós temos em velocidade hoje,
é um processador da Intel que a gente chama de i9 e ele tem uma velocidade que ela é medida em flops, né? Que são operações, né? Algoritmos que a gente fala em flutuação para os cálculos computacionais, né? Que é para realmente o processamento da máquina. Então, só para os senhores terem uma ideia, hoje um processador doméstico ou comercial simples, a maior velocidade dele é de 1 teraflop por segundo. O que seria teraflop? Seria 10 elevado a 12. Ou seja, a gente teria 10 elevado a 12, né, esse número grande, de execução de comandos dentro do computador. Ele teria essa capacidade de processamento. E para os senhores terem uma ideia, os grandes centros, né, de data center, bancos, grandes empresas, né, as montadoras que têm um grande fluxo de robôs, e os robôs são controlados através de um centro de computação, eles operam numa outra unidade que se chama petaflop, que é 10 a 15. O maior do Brasil, a gente conhece, é um computador do LNCC, que está instalado lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. É o mais rápido do Brasil. Ele opera com 5 petaflops por segundo, né? É a maior velocidade. Então, só para a gente ter um comparativo, aquele único data center, aquele único computador lá do LNCC, corresponde a 5.000 computadores. Se a gente fosse pegar o computador mais rápido que existe hoje no mercado doméstico, eu precisaria de 5.000 unidades dessa para executar as ações que aquele computador faz. Então, só a título de curiosidade, esses data centers geram tanto calor porque a quantidade de processamento deles realmente é muito alta. Legal? Legal. Bom, continuando aqui, o nosso equipamento ele tem uma IHM, né, touchscreen, que fica nessa unidade interna lá do equipamento, e lá é possível nós visualizarmos toda a operação do equipamento, regularmos a temperatura que nós queremos, né, de operação, regularmos a umidade relativa que nós queremos operar, e ele vai nos mostrando como está sendo a saída desse ar tratado em temperatura e umidade e o retorno. Qualquer falha de equipamento, qualquer tipo de acionamento de segurança, tudo é mostrado no touchscreen, né, na IHM que acompanha o equipamento. Uma coisa importante a se ressaltar também é que, claro, ainda mais falando em tecnologia, em data center, todas essas informações que estão no IHM, há também uma comunicação tipo TCP/IP para que a gente coloque via rede todas essas informações, né? É possível monitorar, acompanhar o funcionamento da máquina por um IP aí dentro da rede, né? Dentro da internet, via celular, da forma que o cliente necessitar, a gente consegue acompanhar isso. Aqui a gente está falando um pouquinho das paradas, né? A umidade ideal, né, dentro do processamento em torno de 50%, né? Porque, é claro, muita umidade dentro do ambiente pode causar condensação dentro do equipamento, e a condensação é a geração de água. E imagine gerar água dentro de um equipamento eletrônico, claro que vai dar problema, né? Então a gente precisa realmente controlar essa umidade, por isso, para a gente manter aí em torno de uns 50%, para garantir que a gente esteja com um ponto de orvalho, que a gente chama controlado, para não haver nenhum tipo de condensação. Qualidade do ar. Os equipamentos também são entregues com uma série de filtros, e aí a gente varia esses filtros de acordo com o projeto para que a gente tenha essa qualidade do ar. Geralmente a gente tem data centers que a gente chama de habitados e não habitados, né? Os habitados é quando há muitos operadores que operam lá dentro, na fonte mesmo de processamento, e aí então, além da gente garantir
o funcionamento, né, temperatura e umidade para o processamento das máquinas, a gente também tem que garantir uma qualidade operacional para o pessoal que trabalha lá dentro, né, para o ser humano que tem que trabalhar ali dentro do centro de processamento. Então, esse área é tratado, filtrado, para que a gente tenha uma excelente qualidade de ar dentro do ambiente. Energia é um fator muito importante. Se a gente observar, né, nesse gráfico, né, a gente vê que os equipamentos de TI, que seriam, né, os computadores, eles consomem metade da energia, né, destinada ao processamento de dados, mas o equipamento de climatização ele também abrange aí uns 37%. O que quer dizer que quanto melhor for a performance do meu equipamento, menor vai ser o custo do cliente na operação do sistema, porque o meu equipamento vai ajudá-lo a ter uma economia de energia e, é claro, isso vai ter economia de dinheiro, né, lógico, no consumo energético. E como eu mostrei no início, né, dessa apresentação, a nossa máquina toda ela, todos os componentes de motores, né, os compressores, ventiladores, são acionados por inversor de frequência. E o inversor de frequência é o que nos disponibiliza a ter o melhor rendimento possível do equipamento e o menor consumo energético. Por isso é importante e esse diferencial é atendido pelos equipamentos da RedSat. Aqui é uma dica, né, por que evitar splits. Eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente já falou, porque o split ele não tem um controle de umidade e o controle de temperatura dele também é o que a gente chama de discreto, né? Ele não é um controle analógico, ou seja, ele liga até um set point de temperatura e desliga, aí ele espera um período o próprio ambiente se reaquecer, liga de novo, desliga, então ele fica operando em uma banda, mas há muita flutuação de temperatura e de umidade, porque ele não tem controle de umidade, nenhum de umidade. Já o equipamento de precisão, ao contrário disso, ele tem essa precisão porque o controle, conforme tanto já mencionamos, ele é analógico, né, pelos inversores de frequência que atuam em todos os componentes do equipamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre projeto e padrão, né, de segurança. O mais utilizado que nós temos hoje é o padrão TIER, né, chamado TIER. Ele é utilizado em mais de 40 países. Os grandes centros de computação, bancos, as montadoras utilizam, né, esse padrão TIER, que está em muitos países. E aqui no Brasil é bastante comum, né, em data centers de grande porte, a gente também seguir essa recomendação. Eu não vou entrar muito a fundo, eu vou falar por cima, mas o TIER, ele na verdade é uma classificação de segurança que ela é dividida em 4 níveis, né? O nível 1 seria uma classificação mais básica que existe, porque na verdade não tem redundância. Ele é utilizado em pequenos escritórios, né, que uma empresa que tem algum número de servidores, algum número de computadores de processamento, a gente ouve, né, às vezes, caiu a rede, né, não podemos operar. Então ela tolera que o sistema, por exemplo, falte energia, que dê qualquer problema e caia, sem prejuízo mais graves à operação da empresa. Então ela acaba não tendo redundância nenhuma. É uma ligação elétrica, um controle de temperatura e se acabar a energia, paciência, acabou por ali, porque a gente não tem nenhum tipo de defesa contra isso. Isso seria uma coisa mais comercial, mais básica e a gente chama de Tier 1. O Tier 2, ele já tem redundância. Imagine que já não são mais somente um rack de processamento, ele tem 2 racks espelhados. Qualquer problema operacional nesse computador, nesse rack, ele está espelhado no outro, então ele consegue parar esse para fazer a devida manutenção
e o outro continua processando. Ele não exige, ele dá segurança de não ter paradas, não só no horário comercial, mas no esquema 24/7, como ele tem esse espelhamento de máquina, então mesmo que uma entre em manutenção, ele sempre vai ter uma máquina disponível. Só que aqui no 2 ainda não há tanta segurança em relação à energia elétrica. Às vezes existe um no-break para segurar um servidor, mas a ligação elétrica ainda é única. Quando nós vamos oferecer e a gente toma nota de que o projeto está com esse Tier 2, a nossa solução em equipamentos acompanha o mesmo grau, digamos assim, de segurança que o data center está sendo projetado. Então, nesse caso, a gente pode ter, por exemplo, uma redundância de 50%. O que quer dizer isso na prática? Imagine que numa sala a gente chegue numa carga térmica hipotética de 20 TR. Se eu quiser um Tier 2, uma segurança de 50%, eu colocaria 3 máquinas de 10 TR, 2 operacionais e uma reserva. Porque caso uma das minhas máquinas entrasse em manutenção, as outras 2 em operação, elas têm a capacidade total de atendimento. Se eu tivesse somente 2 máquinas de 10 TR, se uma entrar em manutenção, eu só vou ter metade da carga térmica e aí eu não vou conseguir segurar o controle de temperatura. Aí avançando, data centers mais profissionais, digamos assim, de grande impacto, que aqui já se enquadram os bancos, as grandes lojas de venda na internet, Magazine Luiza, Americanas, eles não podem, o sistema não pode parar de forma alguma, eles têm que processar 24/7. Então o Tier 3, ele já é autossustentado. Por exemplo, ele está ligado numa rede elétrica, mas ele tem um gerador que, caso a energia falte, tenha qualquer problema com a concessionária, o gerador assume toda a carga elétrica do sistema. Os nossos equipamentos são totalmente redundantes. Naquele mesmo exemplo que eu dei, digamos de 20 TR, nesse sistema Tier 3 eu teria 4 equipamentos de 10 TR, 2 operacionais, obedecendo os 20 TR necessários, e outros 2 reservas também atendendo. Eu poderia até derrubar, esse fica ligado na energia elétrica e os outros 2 ficam ligados no gerador. Caso a energia elétrica caia, assim como os computadores vão ser alimentados pelo gerador, os meus equipamentos também vão ser alimentados pelo gerador. Então, além de processamento, eu garanto que eu tenho controle de temperatura sempre, E aí o Tier 4, que é o último de classificação, que é uma alta tolerância a falhas, se os senhores terem uma ideia, a segurança é tanto que tudo é dobrado. E além de ser dobrado, por exemplo, se ele tem uma necessidade de processamento de um petaflop, ele tem 2 processamentos de um petaflop, um espelho do outro, então sempre tem uma máquina operando. Eles pegam ligações elétricas, porque não sei se os senhores sabem, mas as redes elétricas que saem das subestações, que alimentam os prédios, ela é subdividida por setor. Então, eles têm uma entrada no prédio que vem de uma subestação, de uma rede elétrica, e tem uma segunda entrada no prédio que vem de outra subestação. Até se cair uma subestação elétrica que atende o bairro, ele está conectado em outra subestação, em outro bairro, para nunca faltar energia. Além disso, em cada uma das ligações elétricas, ele também tem geradores independentes. Se cai essa subestação, ele ainda tem um gerador para segurar e a outra também. E na climatização, idem, aquilo tudo que eu expliquei. Eu vou ter máquinas alimentadas eletricamente por essa rede, pela outra rede. Então, digamos assim, a prova de falhas. As minhas máquinas são redundantes. Mesmo que metade delas parar por qualquer motivo, inclusive até o elétrico já está dependido nisso, as outras máquinas elas dão a capacidade térmica necessária para tocar todo o ambiente. Então isso é importante citar, porque quando a gente vai atender aos grandes conglomerados, a gente acaba se adequando
ao mesmo projeto de segurança dos computadores, a gente também adota isso nos climatizadores. E a Repsat tem bastante experiência nisso e está preparada para atender esses projetos. Experiência nisso e está preparada para atender esses projetos. Legal. Pessoal, a gente falou já aí um resumão, né, mais ou menos, sobre o assunto aí, né, da climatização de precisão para data centers. Aí agora eu vou perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta específica. Vou ler aqui os comentários enquanto vocês não mandam nenhuma dúvida. E o Alexandre falando boa, Douglas. O Wesley que tinha entrado aí, né? Ele é da CIA Máquinas. Legal. Fabi, Santana Flavinho, boa tarde. Daniel Queiroz, grande Douglas, meu professor, vendedor de sucesso. Santana, Flavinho de novo, falando ótimo. Muita gente que entrou depois. T. Castilho dizendo, olha meu teacher. Legal. Tem alguma pergunta? Tem uma dúvida aqui. Tem dúvida de tudo, porque eu entrei agora. Legal. Edson, a gente vai deixar aí depois a apresentação no YouTube, tá? Aí você pode acessar e vai ficar aqui também ai meu Deus, como é que chama? No IGTV do Instagram. Então você depois consegue acessar, vai ver tudo certinho, tá bom? Não precisa se preocupar. Vou colocar pra vocês aqui enquanto a gente tá aqui esperando perguntas. Ô Gedson, se você tiver alguma pergunta específica de alguma coisa que você não sabe, mesmo não tendo visto aqui a apresentação, pode perguntar que a gente responde. E o que não soubermos, a gente vai pesquisar para responder, tá? Exato. Se a gente não souber responder aí, é até bom, né? Teve vezes que a gente fez a apresentação aqui e o pessoal tirou dúvida junto com a gente. Não tem aquela imagem... eu vou passar a imagem aqui, ó. Peraí, deixa eu primeiro parar de compartilhar. Né? Eu vou mandar pra mim mesmo aqui a imagem, que daí vocês conseguem enxergar. Deixa eu ver aqui. Pessoal, enquanto a Jaque está procurando, eu vou falar, a gente está falando especificamente do climatizador de precisão. Ele é mais utilizado em data centers, mas ele tem outras aplicações também e a gente tem enxergado uma demanda crescente para isso. O que acontece? Existem outros ambientes que também precisam de um controle, essa imagem aí, que precisam de controle de temperatura e umidade também. Por exemplo, a gente tem consultas de acervos técnicos, acervos em papel, salas de documentação, museus. Todo esse pessoal, existe uma demanda de armazenagem, até em indústria também. Tem algumas matérias-primas que elas precisam ser armazenadas na indústria com temperatura e umidade controlada. E a própria armazenagem da matéria-prima influencia o produto final. Então, se eles não têm um controle mais rígido, eles acabam comprometendo o produto que eles fabricam. Então, existem outras demandas, outras aplicações que se encaixam, né, o produto climatizador de precisão. Né? Recentemente a gente foi consultado e fornecemos um sistema por um acervo de filmes, né? O pessoal, como se fosse uma cinemateca, existiam muitas obras que ainda foram gravadas naqueles filmes mesmo, como eram antigamente aquelas fitas de videocassete, aquele tipo de câmera ainda de filme, plástico mesmo, e todo esse acervo de material de 50 anos, 40 anos atrás, ele é armazenado, tem que ser climatizado, controlado a temperatura e controlado a umidade, porque é um produto que vai ficar de eterno ali até ser digitalizado. Ainda tem muita coisa no Brasil de acervo em papel, em filme,
e está bem guardado por aí, e essas salas também são outra aplicação aí do produto. É importante ressaltar aí que o produto a gente divulga, né, que ele é especial para data centers, né, porque é uma utilização muito comum, né, mas tem um amplo mercado, né, também tem outras aplicações aí possíveis para esse mesmo produto. Pessoal, só vou aqui interromper, talvez a imagem faça assim um pouquinho e volta daqui a pouco, tá? Só vou interromper para mostrar para vocês aqui a imagem que o Douglas falou. Aí eu volto aqui para a pergunta do James, só um minutinho. Oi, voltamos. Ó, essa daqui é a imagem que ele falou. Ah, legal. Então, nessa imagem a gente consegue ver uma peculiaridade do equipamento, é que o gabinete da unidade interna, ela obedece o mesmo padrão construtivo do gabinete do computador. Então, o mesmo espaço físico pode ser utilizado como se eu tivesse tirado um rack de computador e colocado uma das nossas unidades de resfriamento naquele lugar. Então, isso é bastante interessante porque os equipamentos acabam sendo padronizados. E em alguns setores de data center hoje, né, já em operação com baixa eficiência, a gente consegue sacar, por exemplo, um módulo desse rack e no lugar colocar um climatizador de precisão. É isso que eu queria mostrar para vocês aí, essa funcionalidade. Legal. Ó, eu vou fazer aqui então a pergunta do James, Douglas. Vou tirar aqui a imagem, né? E colocar a pergunta do James, que ele perguntou, ele queria saber, né, a partir de que carga térmica em uma sala de TI se deve instalar o ar de precisão. Obrigada pela pergunta aí, James. É uma boa pergunta. Na verdade, eu acho que está um pouco mais relacionado àquela questão de segurança do tier, né, que nós comentamos, do que com o aparelho. Para você ter uma ideia, nós fornecemos aparelhos, os menores aparelhos, a partir de 5 TR, que é um equipamento pequeno, né, de baixa capacidade, que seria equivalente aí a 60 mil BTUs. Então, 2 racks de computador, ele estaria grande ainda para isso, digamos assim, né? Precisaria de uns 4 a 5 racks para ter um consumo energético em uma sala maior do nosso menor equipamento. Mas isso não quer dizer que, então, se eu tiver um processo, uma sala menor, com um computador, mas que seja muito importante o processamento daquela máquina, o controle de temperatura e umidade, que eu não posso usar. Até porque, como nós discutimos, o equipamento é inverter, então, mesmo que ele tenha que operar a baixas capacidades, ele vai se modular para isso, tá? Então, é muito mais em relação à qualidade que você quer no processamento de dados, né? Sem umidade, porque o pessoal geralmente, o que é mais comum quando a gente visita esses locais, é ver o split e o pessoal coloca a baixa temperatura. São aquelas salas que quando você entra nos servidores ela é realmente muito fria, mas não quer dizer que a temperatura fria seja o ideal para o equipamento, às vezes até piora a situação, né? O ideal realmente, o próprio fabricante do rack, ele indica uma temperatura e umidade em que o equipamento tem um melhor rendimento, menor consumo elétrico, a melhor velocidade de processamento, e aí a nossa máquina consegue atender essa necessidade. Legal. Obrigada pela pergunta de novo aí, James. Mais alguém tem perguntas aí, pessoal? Alguma pergunta mais específica sobre algum outro assunto de repente que a gente consegue responder, já que vocês estão por aqui? Obrigada aí por todos que entraram também. Márcio, que entrou agora há pouco, Ellen, Ana, Yandine, Ebilênio, Marisol. Legal. Colocam também desmodificadores na sala, o James falou. Ah, sim. E colocam também, né? Desmodificadores na sala. É bastante comum colocar o desmodificador para evitar realmente essa condensação. Mas assim, existe uma diferença bem grande, né, entre os equipamentos que a gente chama de industriais e comerciais, né? Os domésticos, principalmente o pessoal utiliza bastante os umidificadores desses domésticos que às vezes o pessoal tem em casa,
E o controle ele é muito diferente, né? Uma outra situação é o que a gente chama de controle digital, né? Ele vai até parar naquele set point, naquela requisição, ele não consegue manter uma estabilidade no sistema, né? Mas funciona, é um tipo de sistema que comporta, né? Pode ser utilizado, até porque, como nós vimos, existem várias necessidades de acordo com o projeto. Depende muito do dado que se está tratando, né? Quando a gente fala em climatizadores de precisão, a gente está pensando, por exemplo, em bancos, em indústrias, que realmente o controle de processamento ele é bem mais rígido, né? Agora um computador aqui, o nosso, né, da nossa rede aqui na RefiSat, ele é climatizado tudo, mas é um processamento usual, comercial, não são muitos processos por segundo, então já dá margem a gente não precisar de tanta precisão, tanta qualidade assim no equipamento. Como curiosidade, até já conectando um pouco com essa mudança atual nossa, né? A gente agora que vai fazer a mudança para um novo galpão, agora a gente vai ter instalação lá de um mini data center, que é principalmente não só para nossa rede interna, mas também para computar os dados, né, de clientes nossos, né? Que agora a gente está lançando esse novo sistema que a gente consegue acompanhar todos os equipamentos que estão saindo da fábrica, né, a partir de uma determinada data que a gente vai definir, a partir da instalação desse data center. E aí vai ficar mais fácil também, né, de ter uma central de acompanhamento de todos os equipamentos, seja data center, seja o nosso climatizador de data center, seja um chiller, seja um termorregulador, todo o nosso portfólio aí, principalmente de refrigeração, a gente vai conseguir fazer um acompanhamento mais próximo. Então também vai ter a gente vai ter uma preocupação um pouco maior. Claro que não é a mesma coisa, tá provavelmente no tier 0, mas é uma curiosidade aí pra vocês, né? Já que vocês também já devem estar sabendo aí que a gente logo se muda para um novo galpão, um novo lugar aí pra gente produzir mais e conseguir entregar mais rápido aí pra vocês. Mais alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? Obrigada aí, James. Thiago entrou agora. Vou encerrar então, tá bom, pessoal? Já teve aí algumas perguntas. Queria agradecer a todo mundo que participou com a gente, que fez perguntas, que interagiu, né? Que viu aí a apresentação do Douglas, ficou com a gente aí nesses 40 e poucos minutos. Obrigada, Marisol. E vou passar aqui pro Douglas só para ele se despedir e aí depois a gente já se vai. Só antes de passar aqui pro Douglas, queria falar para vocês entrarem no nosso site lá, unirefisat.com.br. Esse material vai ficar disponível lá logo depois aqui do final da transmissão. Ainda hoje a gente coloca esse vídeo no YouTube também para vocês enxergarem de uma outra forma, né, mais na horizontal. E bom, acessem também o nosso site, que tem todos os produtos lá. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, inclusive com o Douglas, que está aqui do meu lado. Se ele quiser depois passar aqui algum dado específico, vou passar aqui para ele. Legal. Também queria aproveitar, agradecer aí o pessoal e nos colocarmos aí à disposição para atender. A RefiSat tem uma equipe grande aí para atendimento, seja em campo, seja em escritório, home office, como a gente tem trabalhado hoje, mas qualquer necessidade de análise de projeto, de podermos contribuir no projeto, principalmente os projetos iniciais, né, desde a concepção inicial de como será o sistema de climatização do data center, a gente está à inteira disposição de vocês, só entrar em contato conosco, teremos prazer em atendê-los. Legal. Obrigado. Obrigada, pessoal, já vamos. Bom almoço aí pra vocês e boa tarde. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.